Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Iniciemos esse nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão, e a força do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós iremos refletir sobre o profeta Joel, também chamado um dos profetas menores, mas como Oséias, Amós, tem uma vasta e profunda profecia, revelação da parte de Deus. O pano de fundo de toda a sua profecia está nos falando, nos alertando sobre o julgamento, o dia do julgamento de Deus. Fiquemos atentos, ouçamos o que o profeta nos diz. É tempo de transformação e de conversão. Bom momento orante e de reflexão para todos nós. Tu és fonte de vida, Tu és fogo, Tu és amor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Leitura do profeta Joel, capítulo 2, versículos de 12 a 18. Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Quem sabe se ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção, ofertas e libações para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni o povo. Santificai a assembleia, agrupai os anciãos, congregai as crianças e os meninos de peito, saia o recém-casado de seus aposentos e a esposa de sua câmara nupcial. Chorem os sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: tende piedade de vosso povo, Senhor. Não entregueis a ignomínia vossa herança, para que não se torne ela o escárnio dos pagãos. Porque diriam eles: onde está o seu Deus? O Senhor afeiçoou-se a sua terra, teve compaixão do seu povo. Palavra do Senhor. Então, irmãos, nós sabemos então que o profeta Joel foi um grande homem, porém pouco sabemos sobre a sua figura, particularmente dizendo. Temos pouquíssimas informações, muito se perdeu ao longo da história e do tempo. Mas o nome Joel significa Javé é Deus. Ele, com grande probabilidade, ele foi um profeta do Reino do Sul. Não se fala de sua cidade de origem, nós não temos. As indicações para sua identificação no tempo, qual tempo ele viveu, são muito frágeis. Joel, na sua profecia, não menciona nenhum rei, ao contrário, ou diferentemente dos outros profetas que nós temos visto. Assim, alguns estudiosos, eles pretendem situá-lo assim logo depois do exílio da Babilônia. O exílio terminou por volta de 538 a.C. Pensam que tenham exercido então a sua ação profética, o seu profetismo, por volta do ano de 400 a.C. Então, são 4 séculos antes da vinda de Jesus. Nós temos 4 capítulos no livro de Joel. O profeta Joel está o seu livro dividido em 4 capítulos. Nos 2 primeiros capítulos, principalmente, o profeta Joel vem falar das pragas, principalmente a praga, uma grande ameaça de gafanhotos. E esta praga, então, ela vem e destrói tudo.
Só que ao mesmo tempo que ele fala que é uma praga de gafanhotos, ele fala que é um exército, né? Então ele fala desse perigo. Então esse perigo de ser, então, dessa grande praga, essa grande praga que virá. E isso traz muita calamidade para o povo, porque o povo vai ficar sem nada. O gafanhoto ele consome tudo. Isso vai trazer um grande desespero e vergonha para o povo, para o rei, porque não tendo mais o alimento no campo, porque os gafanhotos comeram tudo, o país vai ter que importar, vai ter que comprar alimento de fora, ficar devendo muito dinheiro, muitos bens para outros países. E também será uma grande vergonha, porque dirão: o seu Deus não te defendeu. Uma grande tristeza também atacará quem está no templo, os sacerdotes, porque não terão mais o produto para poderem ofertar. Não terá mais as ofertas. Assim, então, ele também fala no capítulo 4 sobre um outro momento, sobre a dispersão. E aqui a diáspora do povo judeu, que já teve início com o exílio da Babilônia, no ano de 586. E nós sabemos que essa diáspora, depois ela não terminou. Ele diz assim lá no versículo 2 do capítulo 4: entrarei em processo contra as nações por causa de Israel, meu povo e minha herança, porque o dispersaram entre as nações e repartiram a minha terra. Então ele fala dessa grande dispersão do povo, que já teve início do povo judeu lá no início na Babilônia. O profeta Joel, ele também é chamado de o profeta de Pentecostes, do Pentecostes, porque já desde lá do início ele então fala dessa vinda do Espírito Santo. Ele diz assim: depois disso derramarei o meu espírito sobre todo ser humano, vossos filhos, né? E filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e sobre as escravas naqueles dias derramarei o meu espírito. E no dia de Pentecostes, então, Pedro viu realizar o grande sonho de Moisés e a previsão de Joel, né? Isso está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Então, Joel, ele prevê essa vinda do Santo Espírito de Deus, que irá trazer uma nova vida, uma nova força. E o profeta Joel, ele é muito importante para a nossa liturgia cristã. Sobretudo sobre o seu livro, a leitura do seu livro, da sua profecia, lá na quarta-feira de cinzas. Não sei se nós conseguimos recordar, mas foi esse trecho que nós acabamos de ouvir da profecia de Joel. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Mas por mais que ele diga, então, desse momento difícil, a conversão vai trazer um novo julgamento, se nós realmente convertermos de coração. Deus não quer esse rito vazio, esse rito externo, a não ser que esse rito externo esteja em plena comunhão com o que está acontecendo no nosso coração. Então, havia-se o templo muito perfeito, belas celebrações litúrgicas, mas vazias. O coração estava distante daquilo que estava sendo celebrado. O coração estava distante daquilo que Deus queria que o povo realizasse, os mandamentos de Deus. O coração estava distante da realidade daquele povo que estava sofrendo. Então, rasgai as vossas vestes e o vosso coração. E é interessante que no versículo 18 sempre ele traz uma esperança, não é mesmo? Javé teve ciúmes da tua terra e compadeceu-se do seu povo. Estou lendo aqui na Sagrada Escritura. Então, Deus sempre se compadece do seu povo. Mas o profeta alerta o povo: rasgai os vossos corações. É tempo de converter. Quando nós sofremos, Deus sofre conosco também. Deus não quer o sofrimento de nenhum de nós. E, portanto, Ele nos mostra qual o caminho que nos leva à salvação, qual o caminho que nos conduz ao bem eterno. E também
não seguindo esse caminho, ele nos revela o que pode acontecer conosco. Deus nos mostra o caminho. Deus nos envia profetas e profetisas para, na nossa liberdade, escolhermos qual é o caminho. Nós não temos um Deus que nos aprisiona, mas nós temos sempre uma experiência de Deus que nos liberta e que nos dá autonomia. Nos dá autonomia para ouvir a sua palavra e seguir os seus mandamentos. Seguindo sua palavra, seguindo os seus mandamentos, o nosso caminho levará a tais consequências. Não seguindo, levará a outras consequências. Portanto, com Deus nós não podemos brincar ou fingir que estamos tendo fé, ou simplesmente ser um cristão de verniz que por fora pareço cristão todo arrumadinho, mas por dentro o meu coração não age segundo os valores cristãos. Então, Joel, ele vem nos alertar para isso. Lá na praga de gafanhotos, né? Então, assim, a devastação provocada pelos gafanhotos provocou no povo um sentimento de penitência e um convite à oração. Então, essa praga de gafanhoto traz essa mensagem para o povo. Nós estamos vivendo agora um tempo de pandemia, não é mesmo? Que mensagem nós podemos tirar desta pandemia do coronavírus? Tem gente pensando que é castigo de Deus. Não, Deus não nos castiga. Deus nos mostra qual é o verdadeiro caminho que devemos trilhar, como devemos cuidar desta casa comum, tão bonita e tão perfeita que Deus criou para nós. Ao destruirmos esta casa comum, consequências virão. E parece que nem mesmo com uma pandemia tão forte, os nossos líderes estão compreendendo os sinais. Líderes que se dizem profundamente cristãos ou terrivelmente evangélicos, mas que não entenderam nada ou entenderam e não agem segundo a palavra de Deus. Temos que preservar a vida em primeiro lugar. Procurar a cura para esta enfermidade, mas não é somente a cura desta enfermidade. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. É hora de uma transformação interior para que o mundo seja transformado. Santa Teresa de Calcutá diz isto, né? Se você quer transformar o mundo, comece você se transformando. Mude você primeiro, que assim o mundo mudará. Teremos um mundo diferente. Então é tempo de olharmos para esse livro do profeta Joel e procurarmos a rezar, procurarmos a conversão. Rezar não somente com os lábios e somente preocupado com aquilo que eu necessito, mas rezar com o coração, pedindo a força de Deus para não cairmos na tentação da ganância, da violência, da maledicência. Olha como estão invertendo as coisas e tem muitos cristãos que estão deixando de ouvir o nosso querido Papa Francisco, que nós acreditamos ser enviado por Deus para ouvir outras lideranças que não falam nada de Jesus, que não falam nada do reino, que não trazem nenhuma esperança e nenhuma outra perspectiva de vida, de fé e de solidariedade. E nós temos o capítulo 3 e o capítulo 4 de Joel, que trouxe essa reflexão profunda sobre o dia de Javé. O capítulo 3 e 4 ele vai abordar 3 temas. O derramamento do Espírito, no capítulo 3, o julgamento das nações, no capítulo 4, e por fim, no final do capítulo 4, do versículo 18 a 21, ele vai nos falar da restauração do povo de Deus. A restauração. O livro se encerra com uma visão paradisíaca e com a restauração de Israel. Querendo dizer que toda profecia que vem do coração e dos lábios dos nossos profetas não é uma profecia para nos tirar a esperança. A profecia é para nos mostrar a realidade. É hora de mudar, é hora de transformar. E mudando, nós iremos reencontrar a paz,
reencontrar a justiça, reencontrar a solidariedade. Somos todos irmãos, eis a nova encíclica do Papa, que fala sobre a amizade social. Não é tempo de ficarmos divagando, discutindo em cima de pequenas pautas. Vamos juntos, como irmãos. Independente das diferenças ideológicas de política, nós temos que preservar a vida. Se encontramos o remédio, a vacina para a cura desta pandemia, é a hora de viabilizar para que todos tenhamos condições, acesso à saúde. E assim juntos reencontrarmos um tempo novo, lutarmos juntos para que cessem as queimadas. Vamos agora, no dia de finados, uma proposta da igreja no Brasil, plantar plantas para restituir a vida, lembrando aqueles que perderam sua vida diretamente por esta pandemia. A morte não tem a última palavra. A última palavra é a palavra da vida. Por isso, plantando essas árvores, nós queremos trazer uma nova esperança. Um pedacinho de terra que nós tivermos e plantarmos alguma coisa e cultivarmos, nós estaremos contribuindo para um mundo melhor. É tempo de cuidar do nosso lixo, de cuidar da nossa energia, da nossa água, de tudo aquilo que nos envolve, da nossa saúde, para que assim o mundo seja transformado. Ouçamos o profeta Joel. Rasgai os vossos corações. Vamos abrir o nosso coração. Abrir. Como o coração de Jesus foi aberto para a salvação de todos. Abrindo o nosso coração para Deus e para o irmão, encontraremos um caminho de amor e de misericórdia. Estamos finalizando o mês de outubro, o mês das missões. Que nós possamos ser profetas, vivendo assim nosso batismo, sendo profetas, sacerdotes e pastores, e anunciando sempre a boa nova do reino. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja e nos conduza, e que o profeta Joel nos ilumine sempre com a sua palavra e com seu profetismo. Até a próxima semana, ouvindo e refletindo sobre mais uma mensagem profética vinda da parte de Deus. Que o Senhor o abençoe e o proteja, hoje e sempre. Assim seja. Amém. Neste mês das missões, somos chamados a viver uma vida missionária em sintonia com os ensinamentos de Jesus. Oremos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém.